and tell me what you need, baby, JB, ABC, you make it look so easy. Olá! Por que auditores novinhos podem também agregar valor em uma auditoria e não apenas aqueles mais experientes? Por uma razão muito simples. Muitas vezes, e aqui eu não estou querendo generalizar, mas ocorre que os experientes não se permitem fazer perguntas básicas. Às vezes, inclusive, por achar que isso poderá demonstrar, de uma certa forma, uma fragilidade sua. Enquanto isso, os chamados auditores novinhos ou em início de carreira, eles usualmente costumam fazer as perguntas em uma certa sequência lógica e, acima de tudo, começando pelas básicas, que em geral são as mais importantes. Como é que isso é feito? Me explica o que você faz. Enquanto, como eu disse, nós temos alguns experientes que eles já assumem que aquilo é óbvio ou que eles já conhecem as respostas. E, eventualmente, não conformidades ou evidências de algum problema poderiam resultar exatamente desse tipo de pergunta. Pessoalmente, eu tenho um certo apreço por isso. Nós temos uma experiência que eu sempre gosto de contar, é rapidinho, tenho certeza que você vai gostar de ouvi-la, que é a seguinte. Há muitos anos atrás, em uma formação in company de auditores internos de sistemas de gestão, era uma formação que ela continha toda a parte, digamos, em sala de aula, e ela também teria o acompanhamento em campo por alguns dos nossos instrutores, dividindo ali a turma em várias equipes de auditoria interna. Praticamente à última hora, a empresa decide colocar entre os participantes da turma nada mais, nada menos do que a secretária do diretor desta empresa. E ela chega no primeiro dia de aula bastante preocupada, imaginando, puxa, o que eu vou poder agregar, qual é o papel que eu vou poder ter aqui? Basicamente, a minha experiência em secretariar o diretor. Era uma indústria, basicamente, aí de umas 300 pessoas aproximadamente. E por coincidência, no grupo onde esta participante ficou para a prática, eu tive a oportunidade de acompanhar. E esse grupo foi em uma área que era uma área de suporte ao cliente. Como eu disse, tratava-se de uma indústria. Dada aquela aleatoriedade que sempre tem que estar presente na escolha de amostras, na escolha de evidências, e nesse caso não foi diferente, por alguma razão, por alguma iluminação, essa moça, nessa área de suporte ao cliente, havia lá diversas estantes metálicas com os produtos que haviam retornado do cliente para serem reparados. E, especificamente, uma das amostras que ela escolhe, ou a primeira amostra que ela escolhe, era de um produto e ela aponta aquele ali, por favor. E aí alguém sobe, pega e vai se verificar a documentação. Já era um item fora de garantia, era um item que havia sido fornecido a um cliente que era um órgão público. E nas instruções que vieram acompanhando aquele produto, dizia basicamente o seguinte: uma vez que você nos enviar o orçamento para o reparo, era um pequeno equipamento eletrônico, você tem 30 dias para nos entregar este produto reparado. Por sorte, isso era de manhã cedo e houve o tempo ainda da empresa enviar, não ia dar tempo dela reparar, mas ela enviou um componente novo enquanto ela reparava aquele. Detalhe, na instrução que ela enviou originalmente com o equipamento danificado, dizia o seguinte: uma vez aprovado o orçamento, caso você não me devolva este item já devidamente reparado em 30 dias, você vai ficar 6 meses impossibilitado de nos fornecer. Então, a gente tem aqui na TSG alguns desses casos. Por isso que a gente procura ter sempre um carinho especial
Por um lado, como eu disse, é aquele de se fazer as perguntas iniciando pelas básicas, que em geral são as melhores. E por outro, é exatamente essa absoluta aleatoriedade na escolha de amostras. Então, fique tranquilo, com o tempo você vai adquirindo a sua experiência, você vai chegar lá, mas mesmo no seu início de carreira, eu garanto que, mantendo aquele foco em fazer boas perguntas, você pode sim agregar valor ao seu time de auditoria. Checklist, 1, 2, 3, you can't tell me what you need, baby, check this, ABC, you make it look so easy. Checklist, 1, 2, 3, you can't tell me what you need.